O maior erro que um mestre de RPG pode cometer ao narrar horror cósmico é tentar assustar os seus jogadores. O susto, o jumpscare, é um alívio cômico. Ele faz você pular da cadeira, o seu coração acelera e 5 segundos depois você tá rindo. O horror cósmico não quer o seu susto. Ele quer a sua paz. Ele quer aquela sensação de sufocamento que se instala no seu peito e que não vai embora quando a sessão acabar. E aí, RPGista, beleza? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre horror cósmico. No vídeo de hoje, a gente vai tratar um pouco melhor como que a gente pode montar uma narrativa em algum sistema de horror cósmico, como Call of Cthulhu ou Delta Green, por exemplo, de forma a deixar nossos jogadores realmente aterrorizados com aquilo. Como o próprio Lovecraft cravou, a emoção mais antiga e forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Eu vou te passar técnicas narrativas aqui de mestre para mestre para você isolar os seus jogadores, esfregar na cara deles a própria insignificância e transformar o desconhecido no pior vilão da sua mesa. O isolamento físico é fácil. Você os tranca em uma cabana na neve sem sinal de celular. Funciona, mas é clichê. O verdadeiro horror cósmico exige o isolamento psicológico. Aquilo que é conhecido como Síndrome de Cassandra. Eles sabem a verdade terrível, mas se contarem para qualquer pessoa, serão taxados de loucos. Mas como você narra isso? Faça os NPCs agirem de forma normal, até demais, em contraste com o desespero dos jogadores. Quando os jogadores ligarem para a polícia para falar que viram uma aberração com tentáculos devorar o prefeito, o policial do outro lado da linha ele não ri. Ele fala com uma voz bem calma. Senhor, você tomou a sua medicação hoje? Vou estar mandando uma ambulância para o seu endereço. Vou mandar uma ambulância para o seu endereço. Isso isola os jogadores. Isso mostra que o sistema em que eles confiavam, a polícia, a ciência, o governo, é inútil. Eles estão completamente sozinhos. Eu sempre vejo isso quando os jogadores ali do outro lado do escudo percebem que pedir ajuda externa às vezes é mais perigoso do que enfrentar o verdadeiro problema. A sensação de sufocamento começa ali. No RPG tradicional, o mundo acaba que gira em torno dos jogadores. No RPG tradicional, o mundo acaba que gira em torno dos jogadores. No horror cósmico, a humanidade é só aquele lodinho ali crescendo do lado de uma lagoa, num universo infinito e indiferente. Mas como traduzir isso em mecânicas narrativas? Primeiramente, você vai tirar a simetria de poder. Se um deus exterior ou uma entidade cósmica desperta, não role iniciativa. Descreva os efeitos colaterais da presença dela. A gravidade falha, o tempo distorce. Uma técnica excelente para isso é a falta de reconhecimento. O monstro não ataca porque os odeia. Ele simplesmente passa por cima do esconderijo deles, igual nós quando passamos por cima de um formigueiro. Quando for narrar o sucesso dos jogadores, seja cruel. Eles impediram o ritual? Ótimo. O portal se fecha. Mas antes de colapsar, vocês sentem que a coisa do outro lado suspirou. Não de dor, mas de impaciência. Ela tem a eternidade. Vocês têm apenas algumas décadas de vida. O sucesso no horror cósmico não salva o mundo. Ele apenas compra um pouco mais de tempo. A insignificância está em perceber que a vitória final é impossível. O medo do desconhecido não precisa vir de um alienígena bizarro. A melhor forma de construir tensão é pegar aquilo que é familiar, que é conhecido pelos jogadores, e deturpá-la lentamente. Use a técnica do contraste sensorial. No começo da sessão, descreva tudo com exatidão.
o cheiro do café quente, a luz amarela do sol pela janela, o som das crianças brincando na rua e, aos poucos, sem anunciar, mude pequenos detalhes. O café passa a ter um gosto forte de cobre. O relógio na parede continua a fazer tic-tac, mas de forma assimétrica. E vocês percebem, com um frio na espinha, que o barulho das crianças lá fora está exatamente igual, deve fazer uns 10 minutos. É como se fosse uma gravação em loop ou algo imitando perfeitamente uma gravação. É assim que você sufoca os seus jogadores. A tensão constante vem de nunca saber se o lugar onde eles pisam realmente é real. Outra dica muito importante é a retenção de informações. Quando os jogadores te perguntarem o que tem em determinado cômodo, vocês falam: parece ser um quarto de hóspedes, vazio, mas vocês escutam um leve chiado que faz os seus dentes doerem. Você os deixa preencher as lacunas. E o cérebro humano, ele odeia lacunas. Pode ter certeza que os seus jogadores vão imaginar as piores coisas possíveis, mesmo que não seja nada. E por fim, o golpe de misericórdia. O mestre é os olhos e ouvidos dos jogadores. No horror cósmico, quando a sanidade cai, você deve mentir para eles. Pratique uma espécie de gaslight narrativo. Descreva para o jogador A que o jogador B está segurando uma faca e sorrindo em sua direção. Quando o jogador A falar a sua reação, fale para o jogador B que ele não está fazendo nada, ele está simplesmente segurando a sua lanterna e que ele vê o jogador A reagindo daquela maneira estranha à sua presença. Quando você quebrar a confiança que os jogadores têm nos seus próprios sentidos, a imersão atinge o pico. O monstro ele nem precisa estar no ambiente. Os jogadores já vão se auto-aterrorizar. Não saber se o que você vê é real ou não é muito medonho. Mestrar o horror cósmico é como se você fosse o maestro da angústia. É tirar o controle, o poder e principalmente a clareza dos seus jogadores. Se você aplicar todas essas técnicas que eu te falei aqui, eu tenho certeza que as suas mesas não vão precisar de sustos para simular um terror. Elas vão ser aterrorizantes por si só. Mas me conta, e você? Como que você lida com o ritmo narrativo das suas mesas de terror ou de horror cósmico? Que técnicas que vocês usam para deixar os seus jogadores sem fôlego, com medo, sem acreditar em si próprios? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo que vocês fazem para a gente fazer essa troca de experiências aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, que eu sei que a maioria de vocês que assistem os vídeos não são inscritos. E se você se inscrever, você vai ajudar demais a gente aqui da dupla. Além disso, a gente posta vídeos com muita frequência e vídeos bem interessantes que vocês podem gostar. Então, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo também, que você precisa que aprenda mais sobre horror cósmico. Às vezes ele é seu mestre e você quer que ele aprenda novas técnicas narrativas, seria muito legal, né? E para finalizar, é claro, um abraço da dupla.